Querido Deus, Pai Santo de bondade, nosso Senhor e Criador dos céus e da terra, Senhor, mais uma vez, segundo a Tua graça, nos ajoelhamos para agradecermos ao Senhor por Sua bondade, pelo Evangelho eterno e também, Senhor, pelo discernimento de espírito, para discernirmos a apostasia ômega que hoje tem tombado com os princípios da Tua palavra. Mas, segundo a Tua misericórdia, desperta-nos para que sejamos um Caleb e um Josué, para darmos o zunido, tocarmos a trombeta com o zunido certo. Em Teu nome, abençoe-nos nesse momento, unge os nossos lábios, acampa os Teus anjos aqui e venha batizar-nos com o Seu Santo Espírito, dando-nos a Sua direção. Em Teu nome santo, querido Jesus, oramos-te. Amém. E a paz e a graça de Deus seja com a querida Igreja do Senhor. Iremos dar continuidade à palestra que tem por título 1888 e a chuva serôdia, onde e por que falhamos em receber a chuva serôdia. Também, devido à rejeição da mensagem em 1888, veio uma série de consequências sobre a denominação, a igreja, e até hoje essas consequências é bem visível dentro do adventismo, e chama-se a apostasia ômega. Nós estamos analisando aqui alguns traços, alguns pontos em que foram atacados, como temos falado sobre 1831, quando a igreja começou a enviar os seus ministros para as escolas protestantes. Chegamos à década de 1800, a década de 50, quando a igreja adventista entrou em acordo com os porta-vozes das igrejas evangélicas. E também frisamos um pouco sobre algumas doutrinas que a igreja entrou em acordo em rebaixar, para poder deixar de ser chamada igreja uma seita. E falamos um pouco sobre a questão da expiação. Não tratamos profundo, somente demos um leve rabisco no assunto. E esse livro, O Adventismo, de Walter Martin, ele vem falando sobre os acontecimentos na época, e ele vem dizendo que, também vem mostrando que a apostasia ômega, ela atacaria a santificação, seria com a questão da perfeição, da vitória sobre o pecado. Por exemplo, ele diz assim: o crer numa expiação já terminada ou completa leva a gente à conclusão de que o cristão, individualmente, não está capacitado para decidir seu próprio destino. Ou seja, isso leva a igreja, os membros, a não decidirem o seu próprio destino. Mas ele continua: para o católico, já Cristo terminou sua obra de sacerdócio mediante a expiação na cruz, suprindo assim uma acumulação de méritos que deveriam ser aplicados na conta do pecador mediante a intercessão dos sacerdotes terrenais, de Maria e dos santos. Para o calvinista, Cristo terminou sua expiação na cruz, colocando dessa maneira o tema da salvação, além da influência da decisão humana. É desta crença de onde se deriva a doutrina da predestinação e sua doutrina irmã: uma vez salvo, salvo para sempre. Ou seja, Jesus já fez tudo por ti na cruz. Ele te salvou, guardou a lei por ti. Então hoje você não precisa mais guardar a lei, você não precisa se esforçar. Porque uma vez batizado, está salvo e pronto. Não faz falta ter uma boa imaginação para ver que não importa qual ramo desta teologia a gente escolha. Ao aceitar a doutrina de uma expiação terminada na cruz, se descartará a verdade do ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Uma vez feita esta concessão,
outras verdades pronto se corroem. Se é verdade que o ministério sumo sacerdotal do céu não existe, então qual é a razão do santuário celestial? Que mérito existiria na purificação do santuário que não existe? Que se poderia dizer da profecia dos 2300 dias de Daniel? E que necessidade haveria de uma igreja remanescente se esta não tivesse uma verdade maior que proclamar ou uma missão especial que realizar? Então, ataque uma coisa e será derribada todas as outras. Então esse é o que a igreja fez de uma forma sutil com respeito ao ataque das verdades. Um outro livro, o Ômega, na página 51, diz assim: o Ômega também interpretará mal a obra de Cristo, apontando ao mesmo tempo em um sentido oposto. Em outras palavras, há uma possibilidade de que o Ômega de heresia letais tentará colocar Cristo totalmente fora do homem, introduzindo assim a confusão sobre a santificação, porque torna a salvação totalmente externa. Ou seja, então a apostasia ômega, o ataque da apostasia ômega, ou seja, a apostasia geral da nossa organização, seria contra a completa vitória do homem sobre o pecado, com respeito à santificação, colocando o homem, Deus fora do homem. Ou seja, colocando a santificação de uma forma completamente externa. E chegamos também a mostrar, estamos focalizando a questão de uma falsa chuva serôdia, que devido a uma falsa santificação, uma falsa ideologia com respeito à santificação, a igreja agora saiu para buscar uma santificação, pedir pela chuva serôdia sem estar preparada. Uma falsa chuva serôdia, que a palavra de Deus profetizou que viria antes da verdadeira chuva serôdia. E mostramos também que a igreja está buscando a chuva serôdia com base somente na oração. E mostramos dentro da palavra que não foi isso que aconteceu nos dias dos apóstolos. Então agora nós iremos também focalizar um pouco com respeito a um outro ponto que finalizamos com respeito à reforma pro saúde. Na apostasia alfa, o pastor Gilbert, ele vem tratando desse assunto de uma forma muito minuciosa. E ele vem mostrando que a reforma pro saúde foi atacada na apostasia alfa e também seria um dos meios que o Senhor iria preparar o seu povo para receber a chuva serôdia. E então, se a reforma pro saúde é um dos principais meios pelo qual o homem dá o primeiro passo para vencer os seus pecados, então é lógico que a apostasia ômega trataria de atacar a questão da obra médica missionária da reforma pro saúde de uma forma muito sutil. Iremos tratar desse assunto a partir desse momento. Vamos ver o que o pastor Gilbert fala no seu livro Ômega. No alfa, a saúde da obra estava tão comprometida que Deus enviou admoestações avisando, contrafazendo a coisa toda. E ele citando um texto do Espírito de Profecia, em Testemunhos, volume 6, página 288, está escrito assim: vez após vez tenho sido instruída, diz a serva do Senhor, que a obra médico-missionária deve possuir a mesma relação para com a obra da terceira mensagem angélica, que o braço tem para com o corpo. Sob a direção da divina cabeça, deve trabalhar unidos no preparar o caminho para a vinda de Cristo. O braço direito do corpo da verdade deve estar constantemente ativo,
trabalhando incessantemente, e Deus o fortalecerá. Não deve, porém, tornar-se o corpo. O profeta João, a Bíblia vem caracterizando que a reforma pró-saúde na vida de João vem tratando que para preparar o caminho de Jesus Cristo na sua primeira vinda, João teria que ser um reformador, teria que praticar a reforma pró-saúde de uma forma muito prescrita. E João representou aqueles que iriam preparar a segunda vinda de Cristo. E hoje a terceira mensagem angélica, ela deve estar unida com a reforma pró-saúde. E Ellen G. White diz que a reforma pró-saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Olha, aqui está uma porta, aqui está o corpo. Agora eu pergunto, o que abre a porta? É a mão. A mão abre a porta e o corpo entra. Então, o corpo representa as outras verdades que Deus concedeu à igreja. Santuário, sábado, expiação, 2.300 tardes e manhãs. A série de princípios que o Senhor concedeu. Então, a reforma pró-saúde, tem que estar na frente, abrindo a porta para a entrada de outras verdades. E Ellen G. White chega a dizer no Conselho sobre Regime Alimentar que a reforma pró-saúde é uma cunha que abre, que dá entrada para outras verdades. E vamos continuar com o comentário do pastor Gilbert. Como no Alfa, as verdades espirituais eram para ser eliminadas, assim no Ômega, a mensagem de saúde seria eliminada do domínio das coisas sagradas e tornar-se apenas uma ferramenta pela qual conduzir os homens e mulheres para o domínio das coisas sagradas. Assim aconteceria com os homens. Não constituiriam que a violação da lei natural ou física é pecado. Ou seja, tanto o Alfa como o Ômega levou a Igreja de Deus a deduzir que pecado contra o físico, pecado contra a mente, contra o corpo, não seria pecado. E saúde deveria ser saúde, diz o pastor Gilbert, e religião seria religião. As duas estariam divorciadas, desligadas uma da outra. E como a Bíblia mostra o espírito de profecia, o braço deve estar ligado ao corpo. A reforma pró-saúde deve estar ligada com a terceira mensagem angélica. Mas a apostasia ômega, ela divorciou essa mensagem, a reforma pró-saúde, a obra médica missionária, do evangelho, da terceira mensagem angélica. Somente dessa forma, o povo de Deus jamais poderia se preparar para receber a chuva serôdia. Continuemos mais. As duas deveriam ser divorciadas uma da outra. Este pensamento se desenvolveu até que a grande maioria do ministério da denominação, e este de ponto de vista, até que a grande maioria do ministério da denominação, este ponto vital, e assim a teologia e a religião da denominação tem por ano sido dada neste molde. E note, tem havido, diz o pastor Gilbert, uma correspondente decadência na reforma de saúde, como dada pelo Espírito de Deus, até o ceder ao apetite em comer e beber, e por parte de nossos pregadores, pastores, que se tornou proverbial e objeto de mofa, diz o pastor Gilbert. Junto com esta decadência da reforma de saúde, há um correspondente declínio da espiritualidade, que estas duas obras devem estar ligadas, juntas, tornado simples na seguinte declaração da revista Herald,
27 de maio de 1902. Está escrito assim: tem havido uma queda contínua na reforma de saúde. E como resultado, Deus é desonrado por uma grande falta de espiritualidade. Ou seja, devido o povo de Deus ter se afastado da reforma pro saúde, o que aconteceu? Veio a falta de quê? De espiritualidade, diz a serva do Senhor. Mas eu me lembro que em 1994, quando iniciei a reforma pro saúde, eu precisei de muita coragem e de muita força de Deus para continuar. Porque quando iniciei lendo os livros de espírito de profecia, o que eu fui taxado de fanático, o que eu fui taxado de extremista, de santarrão, e isso não foi pelas pessoas de fora, foi pelos próprios membros da igreja. Pelos próprios membros da igreja. Então eu tive muita dificuldade. E hoje qualquer adventista que tenta ser um reformador, praticar a reforma pro saúde, dentro da denominação, ele tem uma grande dificuldade. Ele precisa de muita fé para ser um reformador. O espírito de profecia também declara claramente o lado construtivo desta mesma condição espiritual e mostra como esta perda de espiritualidade pode ser recuperada. Ele diz: note as citações seguintes. Para os meus irmãos, diz Ellen G. White, de ministério, eu diria, para os pastores, combine a obra médico-missionária com a proclamação da terceira mensagem angélica. Faça esforços organizados e regulares para elevar a igreja do nível morto no qual caíram e tem permanecido por anos. Enviem para as igrejas obreiros que coloquem os princípios da reforma de saúde em sua ligação com a terceira mensagem angélica, diante de cada família e indivíduo, Encorajem todos a tomar parte no trabalho por seus companheiros, e verão se o sopro de vida não retornará rapidamente para estas igrejas. Então, o conselho de Ellen G. White, a palavra de Deus, vem mostrando, se a organização enviasse obreiros que fossem reformadores, que praticassem temperança em tudo, e se esses reformadores, obreiros, entrassem nos lares, pregando a verdade, ensinando as pessoas a terem hábitos corretos, Ellen G. White mostra que as igrejas teriam de novo o batismo com o Espírito Santo. Mas não é isso que acontece. A igreja não atendeu, a organização não atendeu o pedido de Deus de enviar os obreiros reformadores. Hoje, para encontrar um obreiro que pratica a reforma para a saúde, um pastor que seja temperante, é como se procurar agulha em palheiro. É muito difícil. Eu conheço muitos pastores que deram derrames devido a comer carne feito um animal, teve trombose, outros ficaram cegos, outros estão paralíticos. E o que acontece? A igreja hoje, ela pega vários membros novos, meninos de 17, 18, 19 anos, ou até mesmo pessoas de mais idades, e pega essas pessoas, dá meio salário, dá um salário mínimo para elas e envia elas para os campos. Essas pessoas, todas elas, comem carne, tomam café, tomam refrigerante, não comem alimentos integrais, não comem saladas, não praticam nada de temperança. E essas pessoas saem pelos interiores, pelas cidades, fazendo conferências em cima de conferência, e chega a ganhar muitas almas.
Mas só que essas almas não são ganhas para a verdade. Por quê? Esses obreiros não vivem a verdade, não têm conhecimento da verdade, porque suas mentes estão entorpecidas. Suas mentes estão entorpecidas. E essas pessoas são trazidas para uma igreja e permanece pior do que quando estava no mundo. Diz mais, ela fala em Testemunhas, volume 6, página 267, está escrito assim: faço esforços organizados e regulares para levantar os membros da igreja acima do nível morto, o qual tem estado por anos. Envie para as igrejas obreiros que vivam os princípios da reforma de saúde. Deixai que aqueles enviados possam ver a necessidade de negação do eu no apetite. Ou eles serão uma armadilha para as igrejas. Vejam se o sopro de vida não virar então para estas igrejas. Um novo elemento necessita ser trazido para a obra de Deus. O que me chamou a atenção nesse texto foi: se os obreiros não fossem temperantes, não praticassem a temperança, eles seriam uma armadilha para a igreja de Deus. Eles iriam levar a igreja a uma apostasia, a uma mundanidade que jamais se pode imaginar. O segundo ponto que me chamou a atenção foi que, se eles praticassem a temperança, a igreja voltaria de novo a ter o sopro de vida do Senhor Deus. Assim está claro que a nossa posição nestes assuntos constituem em um apostatar para longe de Deus e de sua voz viva. Então, como nós falamos nas outras fitas, a igreja adventista é dividida em 4 áreas: reforma para a saúde, médico missionário, lar, ministerial e educacional. E no próximo assunto, no próximo DVD, iremos trabalhar em cima da apostasia ômega de uma forma correta e completa, como não temos trabalhado até aqui. E iremos trabalhar em cima dessas 4 áreas, focalizar essas 4 áreas. Desta maneira, o evangelho da saúde cessou de ser um evangelho, porque está dito que violar as leis do corpo não é pecado. Tendo assim eliminado a santidade do dever físico e sagrado da obediência a Deus no domínio físico, a relação de tal obediência para a experiência cristã e a construção do caráter tornou-se obscurecida. Então, hoje a igreja não fala sobre a formação de caráter, sobre pureza de vida. Tudo isso foi esquecido das palestras e das pregações dentro de nossa igreja. O pastor Gilbert, ele continua: e assim, isto aconteceu sob o ômega, que nossa religião seria mudada e livros de uma nova ordem seriam escritos. Vamos prosseguir através de conclusões, da conclusão destas coisas e ver como elas afetam certos grandes fundamentos. E vamos observar para ver quão insidiosa eles são em sua operação. Quão grande é o trabalho da iniquidade e quão pouco eles aparentemente mudaram os grandes fundamentos, enquanto na verdade os enfraqueceram. Os passos da verdade, diz Ellen G. White, em Testemunhos Seletos, volume 3, página 268. Os passos da verdade correm juntos, bem ao lado dos passos do erro. E ambos os rastros podem ser vistos como os mesmos por uma mente tão trabalhada pelo Espírito Santo, os quais assim não são rápidos em discernir a diferença entre a verdade e o erro. Então a verdade, ela passa bem próximo
do erro. O erro está próximo da verdade. Ela diz: somente uma mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus é capaz de discernir entre o certo e o errado. Agora imagine, a palavra de Deus nos mostra que a intemperança, a glutonaria, comer os alimentos que Deus não nos recomendou, entorpece as nossas mentes. O Espírito Santo se comunica com o homem, não é nos pés, não é com as mãos do homem. O Espírito Santo transmite sua vontade pelas faculdades, pela mente do homem. É usada a mente do homem, certo? Transmite sua vontade na mente do homem. Se essa mente está obscurecida, então ele não pode comunicar suas verdades, dar seu discernimento ao homem. O homem agora passa a aceitar o erro no lugar da verdade, e a verdade é rejeitada como se fosse erro, devido a uma mente obscurecida com café, com Coca-Cola, refrigerantes, açúcares e intemperança de todas as formas. A reforma de saúde, diz o pastor Gilbert, é dada um grande lugar no plano de Deus, de nossa experiência de vitória, de vida vitoriosa. Nós não podemos obter justiça pela fé que negue a reforma para a saúde. Qualquer pessoa que se diz ser justificada pela fé e nega a reforma para a saúde, que é o braço direito da justificação pela fé, ele tem uma justificação pela fé manca, aleijada, certo? Sem braços. E ele não vai a lugar nenhum somente com o corpo. A reforma de saúde me foi mostrada é uma parte da terceira mensagem angélica. E eu vi que nós, como um povo, devemos fazer um movimento de avanço nesta grande obra. O povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Se eles não praticarem a reforma para a saúde, eles não estão preparados para o alto clamor, para receber a mensagem do terceiro anjo. Ellen G. White, nos seus manuscritos imateriais, ela vem trazendo uma sequência de avisos, vem chamando a atenção do pastor Bunter, que ele era um intemperante, ele era um comelão. E devido à intemperança dele, ele foi um dos principais a rejeitar a mensagem de 1888 através dos pastores Jones e Wagner. Então, se nós não praticarmos a reforma para a saúde, nós com certeza não iremos reconhecer o alto clamor do terceiro anjo. E não estaremos assim preparados para esse grande acontecimento. Diz mais: eles têm um trabalho para fazer por si mesmos, o qual eles não deverão deixar para Deus fazer por eles. Apetite luxuriosos faz escravos homens e mulheres, e anuvia seus intelectos e estupifica suas sensibilidades morais em um tal grau que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são assim apreciadas. Exatamente. Entorpece, anuvia o cérebro, a mente, e as verdades não são o quê? Apreciadas. Se ouve sermãos, lê a Bíblia, lê o Espírito de profecia, mas a verdade não é apreciada, a verdade não é tida como verdade. É colocada de largo porque ela não foi apreciada devido à mente estar anuviada com alimentos incorretos. O poder controlador do apetite será provado ser a ruína de milhares. Quando, se eles tivessem conquistado nesse ponto, eles teriam tido poder moral para ganhar a vitória sobre cada outra tentação de Satanás. Mas aqueles que são escravos do apetite falharão em aperfeiçoar um caráter cristão. Ao nos aproximarmos do término do tempo, as tentações de Satanás para ser indulgentes com apetites serão cada vez mais poderosos e mais difíceis de vencer. Se alcançarmos a vitória sobre o apetite,
Se tivermos uma completa vitória sobre o apetite, conseguiremos vencer qualquer tentação de Satanás. E ela diz mais que quanto mais o tempo se aproxima da vinda de Jesus, mais as tentações se tornam mais difíceis de serem vencidas. É impossível para aqueles que são indulgentes com o apetite obter a perfeição cristã. Diz Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 491 a 492. Deus exige que os apetites sejam puros e que a negação do eu seja praticada com respeito àquelas coisas que não são boas. Esta é uma obra que deverá ser feita antes que seu povo possa estar diante dele como um povo aperfeiçoado. Testemunhos, volume 9, páginas 153 a 154. Diz mais, a rejeição, o pastor Gilbert comenta, a rejeição do lugar de obediência da reforma de saúde tem na experiência cristã, unida com o desejo de poder dos dons, para obter vitória, naturalmente produz um desejo de assegurar a saúde por meio de miraculosos, ao invés de ser pela obediência. Aqui é que os adventistas do sétimo dia, a maior parte deles irão entrar no cano junto com os evangélicos. Por quê? Os adventistas pegam uma diabetes, estão cheios de colesteróis, estão cheios de tromboses, cheios de cânceres. Se eles praticassem a reforma para a saúde, diz Ellen G. White, se a alimentação fosse mudada, a saúde seria recuperada. Então agora eles buscam, eles vão orar a Deus para que Deus cure suas doenças. E não é Deus que vai ouvir suas orações. Porque a Bíblia diz que nós não devemos orar por aqueles que não praticam a reforma para a saúde, que conhecem a reforma para a saúde, e sabe que aquilo que ele está comendo é prejudicial à saúde dele. Então o Espírito de profecia fala que nós não devemos orar por essas pessoas, porque Deus não vai ouvir nossas orações. O que essa pessoa deveria fazer é abandonar aquilo que vem prejudicando sua saúde. Depois que ele abandonasse a reforma imprópria, ele deveria orar pedindo as bênçãos de Deus, e as bênçãos viriam. Então agora eles irão orar pela cura de suas enfermidades. O diabo vai aparecer e vai curar suas enfermidades, e eles irão ficar curados pensando que é o poder de Deus através da chuva serôdia, quando não é o poder de Deus. Porque a cura de nossas enfermidades, ela vem através da completa abstinência de tudo que não presta, e de um completo negação do próprio eu, e de viver completamente a reforma para a saúde. Se nós vivermos essa reforma para a saúde, a Bíblia vem mostrando o espírito de profecia, que a nossa saúde será garantida por Deus. Nós receberemos as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus acompanham a obediência. Não existe bênção sem a obediência. Diz mais, por causa da situação que já escrevemos, este engano muito mais naturalmente assedia o ministério. E assim há entre nós, como um povo, um desejo de curas miraculosas, não segundo a ordem de Deus, a qual já está provendo uma armadilha para a denominação adventista do sétimo dia. Ou seja, o diabo já armou, já preparou sua armadilha para a liderança, e ela já caiu. Então ela hoje já iniciou esse processo de reavivamento, de curas miraculosas, levando o povo, a igreja, a buscar a cura através da oração, de somente oração, sem obediência à palavra de Deus. E eles irão receber curas, mas só que não vem do céu,
essa cura vem através do poder de Satanás. Muitos estão buscando milagres, cura, entre outras, como resultado ou evidência da chuva cerúlea. E assim como uma confirmação que nossa mensagem e movimento são inspirados por Deus. Todos estes estão em solo perigoso e já têm aberto a porta para o inimigo apresentar-lhes um dos mais insidiosos e desastrosos enganos suprido para este povo. Diz mais, nesta época, quando a obra de Deus está para ser finalizada, e as pessoas se devem preparar para encontrá-lo, Deus não ordenou que a fileira ou ala de seu povo receba curas físicas miraculosas de suas doenças. Conquanto hoje em dia ele não deseja excluir curas miraculosas, sobre este assunto ele colocou uma diferença entre aquelas dos dias apostólicos. Então existe hoje uma diferença naquilo que foi realizado nos dias dos apóstolos, quando eles receberam a chuva temporã, e aquilo que hoje deve ser realizado por nós, para curar as pessoas. Diz a palavra do Senhor, em Testemunhos, diz assim, a maneira pela qual Cristo operou foi pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Mas eu fui instruída que nós não podemos trabalhar desta maneira, porque Satanás exercerá seu poder operando milagres, porque obras espúrias de curas, reclamando serem divinas, serão enganos. Ellen G. White nos mostra no Grande Conflito, página 612, que o povo de Deus irá operar obras miraculosas de cura quando eles receberem a chuva cerúlea. E essa obra de cura não é para curar os adventistas, mas será para curar, a obra de cura será para aqueles que estão lá fora. Isso quando receberem os 9 dons espirituais que vêm através da chuva cerúlea. Os 9 dons espirituais, dom de cura, dom de profecia, dom de interpretação de língua, dom de língua e etc. Então, quando receberem a chuva cerúlea, Ellen G. White diz que o diabo irá operar. Nós também iremos manifestar o poder de Deus nas curas miraculosas. E o povo será levado a decidir de que lado ficar. Mas hoje, entre nós, deve ser através da obra médica missionária. Todo obreiro deve ser um obreiro médico missionário. Deve compreender as leis da saúde e deve levar tratamentos naturais através das ervas, através da água, através do barro, através dos 8 remédios que Deus deixou. Olha o que está escrito no livro Ciência do Bom Viver, página 123. Remédios naturais. Apuro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios de Deus. Aqui está os verdadeiros remédios que Deus colocou na mão de seus obreiros para curar a humanidade. São esses os remédios. Então, se nós praticarmos esses remédios, conhecermos e soubermos aplicá-lo de uma forma correta, nós iremos ter sucesso e estaremos fazendo a vontade de Deus em pregar o Evangelho. Por esta razão, o Senhor destacou uma maneira na qual o seu povo deverá levar avante a obra de cura física, combinada com o ensino da palavra. Deve ser estabelecidos sanatórios e com estas instituições devem ser entregues a obreiros que levem avante um genuíno trabalho médico missionário. Então essas clínicas, deveria ter restaurantes vegetarianos, por exemplo. Os nossos restaurantes vegetarianos hoje
Não tem nada de vegetariano. Hoje, as clínicas não vêm ensinando a verdade através dos 8 remédios naturais. É dado drogas para as pessoas. Hoje existe os adventistas estão trabalhando através do espiritismo, da consulta pela íris, a iridologia, um espiritismo que veio lá do Oriente Médio. E então a igreja afundou-se completamente numa apostasia crônica. Que diz mais a palavra do Senhor? Instituições para o cuidado dos doentes devem ser estabelecidas, onde homens e mulheres sofrendo de doenças possam ser colocados sob o cuidado de médicos e enfermeiras tementes a Deus e serem tratados sem drogas. Todas as enfermeiras e todos os médicos dos nossos hospitais não deveriam ser pessoas de outra denominação, não deveriam ser pessoas do mundo. Deveriam ser pessoas que conhecessem a verdade, que fossem temente a Deus, que fossem temperante. Então, essas pessoas deveriam agora ensinar a verdade a esses doentes. Uma razão pela qual Deus agora não faz curas miraculosas, a razão principal é que isso não dá a ajuda necessária para aperfeiçoar o caráter. E caráter é a única coisa que nos prepara para a chuva serôdia, ou a trasladação. Se nós chegássemos para uma pessoa que estivesse doente com câncer, colocássemos a mão hoje sobre a cabeça dela, ela iria embora. Olha, que quando Jesus Cristo curava uma pessoa, Jesus Cristo dizia o seguinte: agora vai e não peques mais. Isso significa que Jesus Cristo agora pregava a palavra para aquela pessoa. Então, a cura miraculosa, ela tem que estar ligada com a formação do caráter. Nós temos que ver que as nossas doenças são resultados da transgressão aos mandamentos de Deus. Que quando nós levamos as pessoas a verem que elas estão doentes porque transgrediram a palavra de Deus, pecaram contra Deus, então essas pessoas agora serão levadas a uma conversão genuína, e ali junto com a cura física vem a cura espiritual, que é o novo nascimento e a formação do caráter. A obediência é a coisa que desenvolve o caráter. E para tornar perfeito o caráter, a obediência deve incluir os hábitos espirituais e físicos na vida. E se Deus deveria curar-nos miraculosamente de doenças causadas por nossas próprias transgressões, e em meio de nossas transgressões, desta maneira ele colocaria o seu selo sobre os nossos pecados. E como resultado nós seríamos confirmados em nossos pecados antes que conduzidos para longe deles. E a preparação para a chuva serôdia e para a trasladação retarda antes que favorecida. Então, Deus colocaria sua justiça sobre o pecado. Se ele nos curasse através das operações miraculosas, sem nos levar a abandonar nossos atos pecaminosos. Diz mais o pastor Gilbert: se nós pudéssemos curar através de dons de cura cada pessoa doente que viesse a nós e que está em nosso meio, que não ajudaria Deus em sua grande tarefa de ter os caracteres prontos para a trasladação. Antes isso, o atrasaria em fazê-lo. Isso levaria o povo a olhar levianamente para a obediência a leis físicas e sobre os seus pecados físicos, e o impediria de lançá-los fora, e assim impediria o desenvolvimento do caráter. Se nós somente estivéssemos vivendo em obediência como pessoas e obreiros evangélicos, e como obreiros médicos, então Deus poderia adicionar curas miraculosas,
sem se comprometer, mas por causa de nossas contínuas transgressões, vivendo em pecado, ele não pode conceder os milagres sem assim aprovar nossos pecados. Nossa obediência deve vir primeiro. Deve vir primeiro a nossa obediência. Depois Deus dar o dom do Espírito Santo para a manifestação dos dons espirituais. Primeiro devemos receber os frutos e depois devemos manifestar os dons do Espírito Santo. Vamos mais na frente. Após o batismo de Cristo, ele pregou o Evangelho. Está em Boletim da Conferência Geral de 1901, página 25, esse texto que estou lendo neste momento. Após o batismo de Cristo, ele pregou o Evangelho que estava nas redondezas. Ele estava operando e curando. A obra médico-missionária estava ligada à pregação do Evangelho. Vocês poderão dizer, por que então não assumiu o trabalho e sarar os doentes como Cristo fazia? Eu respondo, diz Ellen White, vocês não estão prontos. Alguns têm crido, alguns têm sido curados, mas há muitos mais que tornar a si mesmos doentes por intemperança no comer ou sendo indulgentes para com outros hábitos errados. Quando eles ficam doentes, deveremos orar por eles para que sejam levantados, para que eles possam voltar às mesmas obras novamente? Deve haver uma reforma em nossas fileiras. As pessoas devem alcançar um padrão mais alto antes que esperarmos o poder de Deus ser manifestado de uma maneira marcante para a cura dos doentes. Deixe-me dizer-vos que o doente será curado quando você tiver fé para vir a Deus na maneira correta. Não devemos orar para uma pessoa ficar curada de sua doença para ela voltar a transgredir. Devemos orar para que ela seja obediente. E se nós praticarmos a maneira correta de comer, beber e viver, Deus nos dará as bênçãos prometidas aos fiéis. Comenta o pastor Gilbert. Consequentemente, a base da verdadeira cura de Deus neste movimento, se por milagres ou outra maneira, deve ser primeiro de tudo pela obediência às leis espirituais e físicas. Então, os milagres que virão, eles terão por base obediência às leis físicas e obediência às leis espirituais. A igreja não está enfrentando o assunto de preparação para a transladação. Ela não está levando seriamente essa questão. Porque a igreja agora deve preparar caracteres para a transladação. Um processo diferente é empregado das maiorias das obras de curas. Pelo espírito de profecia, a obra de cura, por ensinar o tratamento, é classificado como a mesma obra que Cristo fez miraculosamente. Então, é o mesmo trabalho que hoje os obreiros devem fazer, através dos tratamentos naturais, representa a obra que Jesus fez quando esteve na terra. Tem o mesmo selo, o mesmo sinete de Deus. Assim, os médicos e enfermeiras neste movimento são, pelo plano de Deus, educadores, ensinando a obediência, não meramente por amor à saúde nesta vida, mas por amor do caráter e saúde eternas. E isto é o seu mais alto chamado. Então, os obreiros de Deus, os verdadeiros educadores, eles devem ensinar a obediência, não meramente pelo amor à saúde física, mas o propósito de todo obreiro que prega a obra médica missionária, o propósito único é o quê? Vida eterna. Certo?
A base da obra médica missionária é a formação do caráter de uma perfeição cristã. Não é simplesmente curar a parte física, não, mas levar as pessoas agora a ter necessidade de uma cura espiritual de sua vida pecaminosa. Esta obra de ensinar é tão sagrada como eram as miraculosas curas que Cristo fez há 1900 anos atrás. E é mesmo para alcançar mais exaltados fins. Este pensamento, quando recebido, fechará para o nosso trabalho de cura o emprego de qualquer método que não esteja em harmonia a este sagrado propósito. Esta espécie de cura pode ser feita somente por obreiros tão santificados como aqueles que fizeram curas miraculosas há 1900 anos atrás. Se os obreiros médicos não são homens santificados, não vivem a verdade, não praticam a verdade, não são reformadores, seu trabalho não tem um sinete de Deus. Não terá o selo de Deus. Sem esta concepção de princípios de cura, o ensino do que nós usualmente chamamos verdades espirituais seria feito de maneira que seguramente conduziria a uma concepção errada de fé, desequilibrando a relação entre fé e obras, e assim levando uma maneira não sadia de experiência cristã, buscando a chuva serôdia sob uma falsa premissa e assim vindo a perda de nossas almas. Deus sabe o que está fazendo quando faz mensagem de saúde. Quando faz da mensagem de saúde uma parte da terceira mensagem angélica. Nosso movimento não pode obter o triunfo até que nós nos unamos neste assunto. Isto é conhecido por Satanás. E ele está jogando por todas as nossas almas sobre essa questão. Aqueles que cedo ou tarde não obtêm o correto entendimento do propósito de Deus no fechamento da obra para curar por métodos naturais, dos quais a obediência é a base, e está em harmonia com isto, mas cedo ou mais tarde serão apanhados na armadilha de alguma espécie de cura miraculosa. Que triste engano é esperar o povo de Deus, está percorrendo o povo de Deus, os obreiros médicos, nesses últimos dias. Aqui nós estamos vendo como a apostasia ômega, ela atacou de uma forma tão séria a parte da igreja, a obra médica missionária. Então nós olhamos que essa área está em apostasia, como todas as outras áreas. Houve um desligamento entre a obra médica missionária e a terceira mensagem angélica. Hoje os obreiros estão pregando uma meia-verdade de obra médica missionária, desligado da terceira mensagem angélica. Não é nem a verdade completa da reforma para a saúde. É ensinado de uma forma errada. Oração. Falaremos um pouco agora sobre a oração e a vida vitoriosa. Senhor Deus, obrigado por ter nos mostrado como o ômega da apostasia atacou a reforma para a saúde, a obra médica missionária, que é um dos meios para preparar o teu povo para receber a chuva serôdia. Ajude-nos a despertarmos, a entrarmos nesta obra e compreendermos e aceitarmos os remédios que o Senhor nos ofereceu para curar nossas enfermidades. Em Jesus oramos. Amém.